Olá, pessoal. Vou gravar mais uma aula hoje sobre limites. Na última aula a gente falou sobre os limites finitos, onde a gente substitui o valor do x na função e analisava o limite, né, próximo daquele ponto. Hoje a gente vai estudar limites infinitos, tá? O resultado do limite vai ser ou mais infinito, ou menos infinito, ou não existe. E depois a gente vai estudar os limites no infinito, quando o x está aumentando indiscriminadamente, quando está aumentando bastante, está crescendo ou decrescendo o valor do x, tá? Mais infinito ou menos infinito. Então, por exemplo, vamos considerar esse limite que está aqui na tela. X tendendo a 2 da função 1 sobre x menos 2. Lembrando o que significa limite. Eu quero saber qual é o comportamento dessa função 1 sobre x menos 2, quando x se aproxima de 2. Se a gente substitui o x aqui por 2, vai ficar 1 dividido por 2 menos 2. E a gente vê que é 1 dividido por 0. Isso não é um número, né? Não existe, é uma indeterminação. Por quê? Esse x está se aproximando de 2, ele não é igual a 2, ele está próximo de 2, cada vez mais próximo de 2, ele não é igual a 2. Então, esse denominador aqui está próximo de 0, não é igual a 0. Mas eu quero saber, se eu pegar 1 dividido por um número próximo de 0, para onde que vai esse número? Como que é o comportamento dessa função próximo de 2? Se a gente analisar o gráfico, vou mostrar o gráfico para vocês que eu fiz no Desmos. Ó, essa linha tracejadinha, pontilhadinha aqui de azul, é o 2, x igual a 2. E aqui está o gráfico da função 1 sobre x menos 2, 1 dividido por x menos 2. A gente observa, ó, conforme o x vai se aproximando aqui de 2, a minha função, que é representada por essa curva vermelha, ela sobe, vai embora, vai para o infinito positivo. Isso se eu me aproximar de 2 por valores maiores que 2. 3, 2,5, 2,1. Então, está cada vez mais próximo de 2 pelo x e a função está indo para mais infinito. Agora, se eu vier pela esquerda, quando eu venho pela esquerda, o x está se aproximando de 2 por valores menores que 2, a função desce e vai lá para menos infinito. Então, a direita mais infinito, a esquerda menos infinito, o que significa que esse limite não existe, né? Mas vamos ver numericamente, né? Como que ficaria numericamente esse limite. Então, ó, vou pegar valores primeiro à direita de 2, tá? Quando x está à direita de 2, ele é maior que 2. Está se aproximando de 2 pela direita, então ele é maior que 2. Vamos começar no 3. Substitui aqui na função, né? 1 dividido por x menos 2, o x por 3. Vai ficar 1 dividido por 1, que é 1. Se eu substituir x por 2,5, está mais próximo aqui do 2. E a função aqui deu 1 dividido por meio, que é 2. Pode fazer aí na calculadora, vocês vão ver que é 2, né? Aqui 2,1, mais próximo de 2. Deu 1 dividido por 1/10, dá 10. Peguei agora 2,0001. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 10.000. 1 dividido por 1/10 de milésimo dá 10.000. Mais próximo ainda do 2, ó. É um número que está à direita de 2 e está próximo de 2. Então, o x está tendendo a 2 pela direita, por valores maiores que 2. Aqui vai dar 10 milhões. E a gente observa que quanto mais zeros tiver aqui, né, mais próximo eu vou estar de quem? Do infinito, né? Não tem como chegar próximo do infinito, né? Mas o número vai aumentando cada vez mais. Quanto mais próximo de 2 eu tiver aqui, maior vai ficando o valor da função. Maior vai ficando 1 dividido por x menos 2. Então, essa função, 1 sobre x menos 2, quando o x tende a 2 pela direita, vai para mais infinito. Isso significa que ele está crescendo muito. Está crescendo rapidamente, superando qualquer valor fixado aí. Então, assim que a gente descreve o comportamento dessa função. Quando x tende a 2 pela direita, 1 sobre x menos 2 vai para mais infinito, conforme a gente viu no gráfico. Agora, pela esquerda. Quando x tende a 2, pela esquerda. Pela esquerda tem um menozinho aqui no expoente do 2, né? Só para falar que são valores menores que 2, que eu estou me aproximando do 2 pela esquerda. Então, eu comecei no 1. 1 dividido por menos 1, vai dar menos 1.
Substitui agora o x nessa função ainda, ó, x menos 2, né? 1 dividido por x menos 2. Substitui o x por 1,5 menos 2 dá menos meio. 1 dividido por menos meio, ó, mais com menos vai dar menos. 1 dividido por meio dá 2. Podem usar a calculadora aí para vocês verem se tiverem com dúvida, tá? Peguei o número mais próximo de 2 ainda pela esquerda, né? 1,9. Então, vindo 1, 1,5, 1,9, cada vez mais próximo de 2. Substituir na função. A função em questão é 1 dividido por x menos 2. Vai dar 1 dividido por menos 1/10, vai dar menos 10. E aí aqui eu estou cada vez mais próximo de 2. E esse número está decrescendo bem rapidamente, né? Ó, aqui está próximo de 2, aqui mais próximo de 2, e o número de 1000 ó, foi para 10 milhões. Então está decrescendo muito rapidamente, né? O número está ficando grande, mas negativo. Então, esse limite de x tendendo a 2 pela esquerda, por valores menores que 2, vai para menos infinito, conforme a gente tinha visto no gráfico. Então, a direita mais infinito, a esquerda menos infinito. Então, esse limite não existe. Ok? Então, vocês vão observar que sempre quando for esse tipo aqui, ó, você substitui o x por esse valor. Se der um número em cima que não é zero e embaixo der zero, no limite, né, porque significa no limite que o x está se aproximando de 2, ele não é igual a 2. Então, esse número não é igual a zero. Ele está próximo de zero. Então, quando for assim, um número dividido por zero no limite, tem 3 opções. Ou não existe, conforme esse exemplo aqui, que esse limite aqui não existe, porque a direita e a esquerda deram diferentes. Ou vai dar mais infinito, ou vai dar menos infinito, porque pode acontecer que a direita e a esquerda deem os mesmos resultados. Mas sempre um número dividido por zero, no limite, ou vai dar mais infinito, ou menos infinito, ou não existe. Esse tipo de limite não tem como dar um resultado, um número real qualquer, tá? Ou vai dar mais infinito, ou menos infinito, ou não existe. Conforme esse caso aqui que não existe. Vamos ver mais um exemplo. Desculpa. Esse gráfico aqui é o gráfico da função 1 dividido por x. Vamos analisar só graficamente. Vocês vão ver que... Deixa eu acertar aqui. Vou pegar mais espaço. Aqui. Quando x tende a zero, pela esquerda, então por valores menores que zero, então é negativo, né? A função desce, então tá indo para menos infinito. Quando vai subindo, é quando x está se aproximando de zero pela direita, então vai para mais infinito. Menos infinito, mais infinito, esse também não existe. Então, ó, sempre quando eu tiver 1 dividido por x elevado a um número qualquer, x elevado a um número inteiro, r. Se o x estiver tendendo pela direita, como o r como x, né, é um número positivo e 1 também é positivo, 1 dividido por um positivo dividido por outro número positivo, só pode dar positivo mais infinito, né? Agora, se o x estiver tendendo a zero pela esquerda, o que acontece? Se o x está tendendo a zero pela esquerda, ele é menor que zero, ele é negativo. Aí depende do expoente. Se o expoente for par, um número negativo fica positivo. Então, vai dar mais infinito. Se for ímpar, um número negativo no expoente ímpar vai ficar negativo, então vai dar menos infinito. Então, tem essas duas opções. Aí, o que acontece? Quando o x está elevado a um número par, os dois vão dar mais infinito, tanto a direita quanto a esquerda. Se for um número ímpar, não vai existir, porque um vai dar mais infinito, outro vai dar menos infinito. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa função 1 sobre x ao quadrado aqui. Vou calcular. Vou pegar uma equação. 1 sobre x ao quadrado. Vou calcular o limite de x tendendo a zero. X tendendo a zero. Esse daqui eu quero saber esse limite. Então, o que a gente faz? Substitui o x por zero
vai dar 1 dividido por 0 ao quadrado, 1 dividido por 0. Só que lembrando que x está se aproximando de 0. Então, a gente vai pegar o x se aproximando de 0 pela direita. X se aproximando de 0. Vamos pôr um expoentinho. Um expoente, né? Um expoente positivo, só para falar que eu vou me aproximar pela direita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um número maior que 0, porque pela direita o x é maior que 0. Então, vai ficar 1 dividido por um número próximo de 0. Pode pegar um número 0,1 e eleva ao quadrado. Isso vai dar 1 dividido por 0,01. 1/10 ao quadrado vai dar 1/100, né? Então, vai dar 100 esse resultado. Então, esse resultado pouco importa. O que importa aqui é o sinal. Deu positivo, né? Se deu positivo, conforme eu for substituindo aqui o x por um número mais próximo de 0, 0,1, 0,0001, quanto mais próximo de 0 eu tiver aqui, maior vai ficar esse número. A gente já viu isso, né? Então, ou vai para mais infinito ou para menos infinito. Como aqui deu positivo, todos os outros vão dar positivo, certo? Então, o que acontece? Esse limite que eu estou calculando aqui, vou até copiar. Só que eu estou calculando com x tendendo a 0 pela direita. Então, vamos colocar um maisinho aqui no expoente. X tendendo a 0 pela direita, por valores maiores que 0. Esse aqui deu um número positivo. Então, isso aqui vai para mais... Cadê o design? Mais infinito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para x tendendo a 0, pela esquerda. Então, no lugar desse maisinho aqui, eu vou colocar menos. E aí, então, eu tenho que pegar um número à esquerda do 0, ou seja, negativo, um número menor que 0. Só que acontece... Como o expoente é par, menos com menos vai dar mais. Então, menos 1/10 ao quadrado também vai ser 1/100. E essa conta vai dar 100 positivo também. Tanto à direita quanto à esquerda, o resultado é positivo. Só que esse 100 não é o resultado, porque eu peguei um número 0,1 aleatório. Eu poderia ter pegado 0,01. E aqui teria, então, 2 zeros e aqui também mais 2 zeros. Então, se eu pegar um número mais próximo ainda de 0, esse número aumenta. E quanto mais próximo de 0 eu pegar aqui, mais próximo vai ficar do infinito, ou seja, maior vai ficar o número, né? Então, o que a gente faz? Não importa que número que você vai pegar aí. Você vai pegar só um número maior que 0. Pega o mais próximo possível aí que você puder, né? Pode ser um décimo só mais próximo, né? Já fica ótimo. O ruim é pegar o número inteiro, porque às vezes... No meio do caminho ali tem uma mudança de sinal, né? Então é bom você pegar um décimo próximo, né? Já é um bom critério, né? De proximidade. E aí você substitui e vê o sinal, tá? Esse 100 aqui, ele é descartável, porque ele não serve para resultado, tá? Esse 100, a gente só tá usando o sinal dele. Se deu positivo, o resultado é mais infinito. Deu positivo, também é mais infinito. Então, a gente observa que tanto à direita quanto à esquerda, o limite deu mais infinito. Então, o limite que a gente calcular, este daqui, ó, limite de x tendendo a 0 de 1 sobre x quadrado, ele vale mais infinito. Vou copiar aqui. Porque os limites laterais ficaram iguais a mais infinito. Certo? Então, existem essas 3 possibilidades. O resultado pode dar mais infinito, dependendo do sinal que dá aqui. Se os dois derem mais, é porque foi para mais infinito os dois. Menos infinito, se os dois forem negativos, ou não existir, se um for positivo, outro negativo, ou vice-versa. Ok? Então, vou deixar mais esse exemplo para vocês. Então, ó, aqui vocês podem analisar depois, temos várias propriedades, né, de acordo com o sinal, tá? Por exemplo, ó, se eu tiver, ó, limite da f de x, que é a parte de baixo, ó, igual a 0. Ou seja, se a parte de baixo tende a 0, e a parte de cima tende a um número, esse número não sendo 0, tá?
tende a C tendendo a ser diferente de zero. Então, ó, se o C for positivo e f de x tendendo a zero, a um número, quando tende a aqui, né? Isso vai dar mais infinito, porque mais infinito é um número positivo, né? Tendendo a um número aqui, vai dar, então, mais infinito. E aí tem vários outros casos, dependendo aí do sinal, tá? Então, se tende a zero pela direita, ou seja, se os valores são maiores que zero, são positivos, positivo com positivo vai ficar positivo. E aí tende a zero pela esquerda. Então, vai ficar positivo com negativo, vai ficar negativo e assim por diante, tá? Mais um exemplo, ó. 2x sobre x menos 1. Eu quero saber qual é o comportamento dessa função, 2x dividido por x menos 1, quando x está próximo de 1. Substitui aqui o x por 1, ó. Vamos substituir aqui na frente. Vai ficar 2 vezes 1 dividido por 1 menos 1. Vai ficar 2 dividido por 0. Já sabemos que isso é uma indeterminação, porque o x está se aproximando de 1, então aqui está se aproximando de 2 dividido por 0. Então a gente sabe ou vai ser mais infinito, ou menos infinito, ou não existe. Aqui foi feita a análise passo a passo, que eu vou deixar para vocês consultarem depois. Mas, na prática, o que a gente faz? Na prática, a gente calcula os limites laterais, pegando assim, ó. Vou pegar x, deixa eu abrir uma equation. X tendendo a 1, só que por valores maiores que 1. Primeiro, eu vou pegar a direita, tá? Tanto faz, tá? Mas eu vou começar pela direita. Então, ó, se x tende a 1 pela direita, o x é maior que 1. Então, eu vou substituir naquela função que a gente usou aqui, eu vou substituir o 1,1. Vou pegar um número maior que 1, próximo de 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1,1. Então, vai ficar 1,1 no lugar do x. Em cima vai dar 2,2. Embaixo vai dar 0,1 positivo. Então, essa conta vai dar mais 22. 22 eu nem vou colocar, hein, gente? Porque deu positivo, é o que importa. Deu 22, mas deu positivo. Então, significa que quando o x tende a 1 pela direita, esse limite que a gente está calculando da função 2x dividido por x menos 1, x tendendo a 1 pela direita. Ele vale mais infinito. Eu coloco mais, né, pra gente só para destacar, né? O infinito positivo. Geralmente a gente não coloca o mais, né? Mas mais infinito. Agora vamos fazer a mesma conta à esquerda agora, ó. X tendendo a 1 pela esquerda. Pela esquerda eu tenho que pegar o número próximo de 1, só que menor que 1. Vou pegar 0,9 para substituir no x. Coloquei 0,9 no x. Dessa funçãozinha que a gente está estudando, ó. 2x dividido por x menos 1. Em cima vai dar 1,8. 2 vezes 0,9, 1,8. Embaixo vai dar menos 0,1. Então, dividindo 1,8 por menos 0,1 vai dar menos 18. O 18 pouco importa. O que importa é o sinal. Então, pela esquerda, essa função, o comportamento dessa função, né, é negativa, é menos infinito, ela está descendo. Então, pela direita, de 1 sobe, pela esquerda, desce. Pode acontecer de pela direita descer, pela esquerda subir, tá? Nesse caso aqui, ó, à direita de 1, a função sobe, a esquerda desce, né? Se a gente fosse olhar o gráfico, tá bem parecido com aquele primeiro que a gente estudou, ok? Vocês podem digitar essa funçãozinha no décimos para vocês analisarem que vai dar isso mesmo. Então, ó, qual que é a conclusão que a gente chega? Esse limite que a gente queria calcular aqui não existe. Então, logo, esse limite aqui não existe. Porque a direita e a esquerda, os limites laterais, né, são diferentes, beleza? Mais um exemplo.
x² mais x mais 2. x² menos 2x menos 3. Então, aqui está falando que esse limite não pode ser calculado por substituição. Qual limite? Também pequenininho aqui, né? Mas é esse daqui, ó. X tendendo a 3. Por quê? Vamos substituir essa função por 3, né? Substituir aqui embaixo. Aqui eu fiz toda uma análise passo a passo, tá? Uma análise mais formal, tá? Só que a gente não vai usar análise formal, a gente vai usar na prática, tá? E faz uma análise rápida para saber esse limite dessa função, tá? Então, vamos escrever aqui na prática. Vou querer calcular, então, o limite. X tendendo a 3. Essa fração aqui. Qual fração? x² mais x mais 2 dividido por x² menos 2x menos 3. Então, o que a gente faz na prática? Toda vez que a gente for calcular um limite qualquer tipo de limite, primeira coisa a ser feita é substituir o x pelo valor. Então, vamos lá. Vou pegar a fração aqui. No lugar do x, a gente vai colocar 3. Então, 3² mais 3 mais 2. Embaixo. 3² menos 2 vezes 3 menos 3. Isso daqui vai ser igual. 9 mais 5, 14. Embaixo deu 9 menos 6 menos 3. 9 menos 9, 0. Então, 14 dividido por 0, uma indeterminação. Quando dá indeterminação, então a gente vai fazer esse limite à direita e à esquerda. É isso que a gente vai calcular. Então, vamos pegar primeiro a direita. Começar pelo pé direito. Então, pela direita, o que a gente vai fazer? Quando x está tendendo a 3 pela direita, eu vou substituir aqui um número maior que 3, tá? Então, eu vou colocar 3,1 em todos os x e fazer essa conta. Se eu colocar 3,1 em cima e 3,1 embaixo, quanto vai dar? Vamos ver. Então, a gente vai fazer a análise assim. X tendendo a 3 pela direita. Então, vai ficar. Vou pegar uma fração que fica mais fácil para dividir. 3,1 ao quadrado mais 3,1 mais 2. Embaixo vai dar 3,1 ao quadrado menos 2 vezes 3,1 menos 3. Fazer essa conta na calculadora. Em cima a gente viu que dá positivo. Embaixo vai dar positivo também, né? E quanto vai dar? Embaixo dá 0,41. Então, ó, positivo com positivo vai dar positivo. Se você jogar nessa conta na calculadora, vai dar um número positivo. Isso significa que esse limite aqui, então, está indo para mais infinito. Mais infinito. Agora, vamos fazer a mesma coisa à esquerda. Então, tá vendo que na prática é bem simples fazer essa conta. Se eu sei que x está tendendo a 3 pela direita, eu sei que vai dar um número sobre 0, ou vai dar mais infinito ou menos infinito. A direita e a esquerda sempre dá infinito, porque é um número dividido por 0, próximo de 0, né? Isso é no limite apenas. Então, aqui é 0,00000. Se você pegar a calculadora dividido por, sei lá, 0,00010 zeros depois da vírgula e 1, isso vai dar um número muito grande. Então, a gente precisa só saber o sinal. Se vai dar um número muito grande, positivo ou negativo. Por isso, a gente tem que ver se esse número de baixo vai ser positivo ou negativo, porque no número de cima a gente já está vendo que vai dar positivo, porque é tudo sinal positivo, né? E o 3 também está positivo. Então, agora a gente vai analisar a esquerda. Vou fazer a mesma coisa, só que com x tendendo a 3 pela esquerda. Aí a gente tem que descobrir só esse sinalzinho aqui, ó. Se é
positivo ou negativo esse infinito. Então, a gente vai fazer uma conta agora com um número menor que 3, porque eu vou estar à esquerda de 3. Então, vamos pegar 2,9. Todos os x a gente vai substituir, então, por 2,9. Fazer a conta. Em cima, a gente já consegue enxergar que deu positivo, né, gente? 2,9 mais 2,9 mais 2. Vamos fazer a conta embaixo. 2,9 ao quadrado, menos 2,9, menos 3. Deu positivo também. Nossa. 2,9 ao quadrado, menos, faltou 2, né, gente? É 2 vezes 2,9. Então, vai dar negativo. 2 vezes 2,9. Menos 3. Pelo menos 0,39. Então, deu negativo. Sabe que aqui vai ficar negativo, né? Então, se esse número deu negativo, esse limite aqui vai para menos infinito. Ou seja, esse limite que a gente quer calcular aqui não existe. Porque a direita e a esquerda, um deu mais infinito, outro deu menos infinito. Ok? E aqui tem aquele exemplo, aquele primeiro exemplo que a gente fez, com 1 dividido por x menos 2, só que na prática, ó. Na prática, a gente pega o 2,1, substitui e vê o que deu positivo. Então, a direita sobe. Substitui agora 1,9. Deu negativo? Então, a esquerda desce. Aqui, um outro exemplo. Esse exemplo é interessante, ó. Esse exemplo 3 aqui, ó. Eu queria calcular o limite de x tendendo a 3, de 2 dividido por 3 menos x. Se você substituir o 3 aqui, vai ficar 2 dividido por 0. Só que esse 0, né, é um número próximo de 0. Eu quero saber, então, se vai dar mais infinito ou menos infinito. Então, eu preciso descobrir só o sinal. Então, eu vou pegar um número à direita do 3, eu peguei o 3,1. Substituiu, deu negativo, porque é 3 menos o x. Como deu negativo, esse limite à direita está indo para menos infinito. Então, não é sempre que for à direita vai dar mais infinito. Às vezes, a direita dá menos infinito. E aqui à esquerda, o mesmo limite, ó. 2 dividido por 3 menos x. Deu 2 dividido por 0. Então, vai ser infinito. Só preciso descobrir se é mais ou se é menos. Para fazer esse cálculo, então, eu vou pegar um número menor que 3, porque é 3 pela esquerda. Então, aqui a gente pode pegar, então, o 2,9. Pegando o 2,9 para substituir aqui, tem que ser um número menor, porque é a esquerda, né? E próximo de 3. Substituindo aí, deu positivo. Deu 20 positivo. Então, esse limite à esquerda vai para mais infinito. Então, os limites não existem, né? Esse limite, ó, de x tendendo a 3, sem ser a direita ou a esquerda. A direita vai para menos infinito, a esquerda vai para mais infinito, então esse limite não existe. Porque a direita ele vai descer e a esquerda ele vai subir. Ok? E aqui tem outros exemplos, tá? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês com limites no infinito, ou limites infinitos, os resultados infinitos, tá? Na próxima aula a gente vai ver limites no infinito. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, por favor, escrevam.